Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje damos início à nossa aula. Foi dito já na aula anterior, né, que existem espíritos que têm uma influência tão forte na nossa vida que eles acabam comandando os nossos atos e nossas atitudes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nem todo espírito que se aproxima da gente é um espírito bom. Existem alguns que são má influência e eles tentam até, às vezes tentando nos ajudar, eles acabam nos prejudicando. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente pensa, o que a gente faz, que tudo é energia, como já foi falado, né? O que a gente fala. Não é? E é no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente emite, até por pensamento também, porque a gente está atraindo isso. Tudo atrai pelo pensamento e atrai pela sintonia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque nem todo espírito que se aproxima da gente é um espírito bacana e legal, né, Mauro? Existem alguns que são muito atrasados e eles acabam nos influenciando de uma forma muito negativa. Por isso que é aquele ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Está explicado. É exatamente isso, gente, exatamente isso. Então, a influência desses espíritos, eles acontecem sempre pela sintonia, muito pelo pensamento. Existem alguns espíritos que eles são espíritos infelizes, que são aqueles que são muito arraigados à matéria, então eles só querem saber disso, né? Então ele não tem, eles se misturam com a gente, eles andam pela nossa casa, eles tentam influenciar a gente de toda forma, dando pitaco, dando palpite, sabe? Ficar lá cutucando a gente para poder fazer alguma coisa que não é certa, que não é bacana. Então, esses são os espíritos infelizes. E existem os superiores também. Esses são os bacanas, que eles se aproximam da gente desde que a gente tenha uma boa conduta, que a gente tenha bons pensamentos, como já foi falado até na aula do Alfredinho, e a gente tem que ter na aula do Josias também, que a gente tem que ter uma posição, uma postura de pessoa do bem e moral, para que esses espíritos estejam com a gente, nos influenciando para coisas boas, porque eles são espíritos mais evoluídos, né? E eles influenciam tanto a gente que muitas vezes a gente acha, eles agem no nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente tem uma opinião, assim, depois já começa a pensar em outra e outra e outra. Então, geralmente são eles que acabam até confundindo a gente. Então, a gente pensa assim, quando eu tenho alguma coisa para... Eu estou pensando em alguma coisa, geralmente o primeiro pensamento é o nosso. E quando a gente começa a pensar depois, ter mais influência de outras situações, agir de outro modo, de outra maneira, geralmente essa influência é de algum espírito que está ali do nosso lado tentando nos influenciar. Então, cuidado com o pensamento, cuidado com as atitudes, cuidado com os modos de falar e de pensar, porque é isso que a gente atrai para perto da gente. E como diz o Allan Kardec, existe uma forma, né, da gente neutralizar a influência dos maus espíritos, fazendo bem e colocando a nossa confiança em Deus, repelir a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que desejam sobre vós. Então, é isso que ele nos ensina, para a gente ter bons pensamentos, para que eles não venham nos influenciar. Sim. Não, a oração é condição sine qua non, né? Mas o que ela está se referindo, às vezes vem aqueles teus pensamentos na cabeça, o que é que você faz? Se liga ao Criador: Pai, me tira esse pensamento da cabeça, afaste esses obsessores. É o vigiai e orai, né? Porque a gente está sempre assim, né? Nossa energia está sempre o dia inteiro. Quando a gente percebe que vai cair, eleva o pensamento. E a oração serve como ponto de apoio, né? Na hora que você
faz a oração também, você consegue. E também não precisa ser aquela oração decorada, né? O Pai Nosso, Ave Maria, o Credo em Cruz, o Salve Rainha. Bom, eu tenho algum Salve Rainha, eu nunca nem consegui decorar na minha vida. Mas é uma oração sincera, que é aquela que você se conecta com os espíritos superiores, né? Com Deus, a gente pensa que está falando com Deus, mas a gente tem que ter vários intermediários aí para poder levar o nosso pedido para Deus. Agora, pessoal, tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então vamos passar para outro tema que o Mauro vai dar aqui, que é a ocupação dos espíritos. As ocupações dos espíritos e as missões, o que desempenha? Desempenha a própria evolução do espírito, né? De acordo com a vontade de Deus, certo? E concorrendo para a harmonia do universo. Então, essas ocupações que os espíritos têm, elas são diretas, elas não têm paradas. Por quê? Porque o espírito, principalmente o espírito de luz, ele não tem a fadiga, ele não tem a ansiedade. Então ele consegue ficar direto, como se fosse 24 horas por dia ele não trabalhando. Descansa, ele né? não descansa, ele não precisa de descansar, assim como a gente que tem a parte material e a gente precisa desse descanso para se reorganizar. Né? Ó, deixa eu só Claro. dar. Quem assistiu o filme Nosso Lar tem uma noção mais ou menos do que é a parte espiritual. Lá, os espíritos, eles promovem ajuda aos espíritos que estão precisando, eles têm funções, eles têm obrigações, eles têm missões. Então, quem assistiu esse filme tem uma ideia de como é o trabalho dos espíritos depois do desencarne, né? Porque a gente, que é matéria, a gente se cansa, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa tomar banho e tal. O espírito não precisa nada disso. E mesmo quando eles estão encarnados, quando a gente dorme, eles não dormem com a gente. Eles vão exercer alguma missão, alguma coisa. Espírito, né? Oi? O nosso próprio espírito. Sim, sim. Enquanto o corpo, a matéria descansa, o nosso espírito vai para cumprir, porque todos eles têm uma missão, né, Mauro? A gente não nasce sem missão, né? Os espíritos de luz têm duas funções básicas, só duas funções: ou trabalhar ou estudar para adquirir conhecimento e evoluir. São essas duas básicas. Então sempre tem um a fazer de acordo com o seu nível de evolução. Você falou do filme Nosso Lar, por exemplo, André Luiz era um médico respeitado aqui no Brasil. É Carlos Chagas, né? Se não me engano, Carlos Chagas. No plano espiritual, de nada serviu isso, porque a medicina que ele conhecia era a medicina da Terra. Conheceu, lógico, valeu o conhecimento, a ampliação mental dele. Mas nem sempre, tanto é que ele foi para lá, não foi para trabalhar como médico. Então, ele trabalhou, mas aprendia. Sempre haverá um mentor mais evoluído que vai encaminhando os espíritos e diz: olha, isso aqui nós estamos fazendo por causa disso, etc, etc. Ou trabalhando ou estudando. Quando não, as duas coisas ao mesmo tempo. É isso daí que o Jarley falou, realmente no livro dos Espíritos fala, né, que não necessariamente a função que a gente estava aqui encarnado a gente vai ter no plano espiritual, vai depender dos espíritos superiores, a missão que eles vão nos colocar para fazer, né? Então, esse aprendizado, ele é constante, é o que o Jarley falou, é um estudo constante de crescimento. Então, a gente tem que passar por todas as etapas, né? O que nós já passamos aqui, outros espíritos vão passar, nós passaremos o que outros mais adiantados já passaram, então é uma constante evolução. Então a ideia, né, geral e global é a gente atingir o ápice disso daí, é a gente atingir uma elevação crística ou até acima da crística. Estamos muito longe, né? Porque anos-luz, né? No plano espiritual, no plano material já é assim.
Márcia tem formação superior, não tem? Tá. Como? Você cuida da mente, não é isso? Isso, a mente. A mente, eu diria que você tem um muito bom conhecimento da mente. E de engenharia automobilística, você conhece alguma coisa? Já o Mingo é um showman. Opa. Tem um conhecimento de Canta bem. entretenimento, não é isso? Não conhece nada da mente. Não. E de entretenimento, você conhece alguma coisa, Márcia? Tá vendo como a gente sempre tem vazios de cultura, de conhecimento? Olha que importante que você está falando, Jarley. Então, isso significa que toda a missão dos espíritos, da menor que seja até a maior, porque existem espíritos missionários que eles vêm aqui para cumprir uma missão mais elevada de tecnologia, de engenharia e de medicina, mas existem aqueles que vêm também como que eles têm uma ocupação, têm uma ocupação bem pequena, como por exemplo, aqueles espíritos super inferiores que eles vão causar avalanches, que eles vão causar terremotos, porque eles também estão sendo orientados por espíritos superiores, não é isso? Então toda a ocupação do espírito é importante. Sim. Os espíritos superiores, eles utilizam, né, desse Sim. grupo de espíritos de mais baixa vibração, né, de pouco conhecimento, para provocar tempestades, né, avalanches, tudo mais. Então, conforme a evolução que precisa cada local, né, cada pessoa, cada país, né? Então, toda a missão que é dada aos espíritos, ela é importante, porque ela é dada de acordo com o grau de evolução que o espírito se encontra. Então, tanto ele pode ter um espírito superior, ele vem com missões mais importantes, tecnológicas, na medicina e tudo mais, como tem outros que eles vêm para fazer coisas também necessárias que servem para alguma coisa ser modificada aqui no plano terrestre. Então, todas as missões, por mais... É aquela velha história, né? Estava lembrando até de um trecho que eu escrevi, que essa ordem a gente já dá há muitos anos, né? É a mesma coisa de você ter vem com a missão de ser um presidente da República e vem outro que vem para ser coletor de lixo. Qual é a diferença? Um é maior porque ele tem mais conhecimento e tudo mais, mas se não fosse coletor de lixo, a gente viveria como? Então, todas as missões, só para ter um parâmetro, todas as missões, por mais elevadas que sejam, das menores que sejam, todas elas têm uma missão, todas elas são importantes e todas têm o seu valor. Tá? Olha que interessante. Jesus, como sabia das coisas, né? Haverão últimos que serão primeiros. E haverão primeiros que serão últimos. Nem sempre um posto, um cargo na Terra define um posto ou um cargo no plano espiritual. Exatamente. Não pode falar, Mauro. Então, existem também os espíritos ociosos, né? Mas a ociosidade espiritual desses espíritos em si... Eles vêm com alguma missão? Eles até têm missão, mas não cumprem. Mas eles às vezes não cumprem e às vezes eles não querem cumprir, né? Vai do livre-arbítrio de cada um. E mesmo esses ociosos, vai chegar um momento que eles vão perceber que eles estão estagnados e eles querem começar a progredir. Então vai ter aquele chamado, né, para os espíritos superiores para ajudar esses espíritos que estão ociosos para eles começarem a evoluir. Aí eles vão começar a sentir com o aprendizado que essa evolução é muito importante para eles e eles querem começar a tirar esse atraso que eles ficaram estagnados. A ociosidade dos espíritos é uma energia negativa. Então, em verdade, eles não estão totalmente ociosos. Tem uma classificação para diferenciar um pouco, mas eles não estão totalmente diferenciados, ociosos. Tem um ditado antigo que diz assim: cabeça vazia, oficina do demônio. É a mesma coisa, eles estão lá. Normalmente uma entidade de luz fala, preciso que você me ajude aqui, quando não determina, né? Porque chega um ponto que você falou, é determinado em vez de solicitado. Mas ao mesmo tempo, como a ociosidade é negativa, espíritos de baixa evolução
Pode dizer, ó, tem um lance para fazer aí. Como é que é? Ah, é fácil, tranquilo. Você vai dar risada demais, ele vai. Aí volta para a ociosidade dele. Eu também não gostei disso. Mas já deu um passo em evolução, né, Jorge? Ou involução, né? Involução não existe, Não né? existe, né? Ele fica estagnado, mas chega ele- uma hora que ele tem que evoluir, né? Porque Mas senão... tudo que você planta, você colhe. Ele fez um lance. Deu risada, se divertiu, falou, valeu a pena o meu domingo, né? Mas ele vai ficar ali mais um tempo, frustrado, desanimado. Quando é que ele sai disso? Quando ele sai disso? Porque tem o esquerdo, tem direito. Quando ele sai? Ou por necessidade desperta, ou porque ele é Ele é impulsionado, né? Não, funcionado não. Tem o livre-arbítrio. Exatamente. Quando ele quiser. Enquanto isso, ele vai ficando parado. Chega uma hora que você vai ter que cumprir a sua missão. Não. Ele vai ficando lá. Então, Sabe quando sai? Quando ele se liga ao Criador e eleva o pensamento dele pedindo ajuda. É isso só. Na hora que ele pede ajuda e muda, a energia dele sobe. Quando ele sobe, aqueles espíritos atrasados, só aqueles que ele conseguia ver, ele sobe e ele já começa a ver espíritos um pouco mais evoluídos, porque a energia dele subiu. Então depende única e exclusivamente dele. Os socorristas não tiram espíritos do umbral, por exemplo, a não ser que eles peçam. Como é que eles podem pedir? Estão atrasados lá, xingando, reclamando, como é que eles podem pedir? Crescendo a sua mentalidade, se ligando, sua consciência se ligando a um plano mais alto. Aí eles começam a enxergar. Eu não estava vendo isso aqui, esse espírito. Quando ele enxerga, ele pede. Isso é o que a gente faz na quarta-feira. para alguns, né? Em parte, né? A desobsessão, né? Isso é na O desobsessão. Jorge está falando é aquela famosa frase, eu não aguento mais. Sim. Nesse momento, É engraçado. Me ajude. Quando ele pede ajuda. Sem isso, não existe o livre-arbítrio. Porque os espíritos socorristas estão por lá, toda hora. Estão socorrendo alguém. Por que não socorre aquele? Porque ele nem está enxergando. Exato. Isso aí. Ele não está entrando. Ele não É tá exatamente isso. Tem uns que eles nem enxergam. Precisa trazê-los um pouco para a luz para eles poderem ver o que eles estavam fazendo. E como ou é que não. traz ele para a luz? Ele que se é. traz para a luz. Ele que se traz para a luz. Como é que você erra. Como é que você para de errar? Se você quiser. Se você quiser. E aí você pede auxílio às suas forças superiores. Não para te livrar. Eu já rezei 10 novenas aí para parar de beber, mas não consigo. Não consegue porque não quer. Mas eu rezei. Você tem que rezar para os mentores espirituais te dar força para você conseguir. Porque ele não te botou no vício. Agora você tem que sair pela mesma porta que você entrou. Mas eu não consigo. Peça força, aí sim. E faça a sua parte. Levanta-te e anda. Não adianta falar, tá bom, hoje não vou beber, mas vou ficar aqui. Só vou beber amanhã. Já está preparando o terreno. Hoje eu não vou beber. Estou prometendo para o senhor. Só no fim de semana. Mas amanhã eu bebo. Amanhã tudo bem, né? Amanhã tudo bem. É assim que a gente faz. É isso aí, gente. Muito bem. Então, boa noite. Parabéns.